Então, nós entendemos que, assim como o consumidor não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. Então, tem que haver um balanço entre uma coisa e outra. O produtor que mantém seus custos de produção não pode, em virtude de um conflito externo, né, que nada tem a ver com a economia brasileira, começar a oferir lucros extraordinários, abusivos, né? Você estava falando de um barril de petróleo na casa de 70, alguns projetavam até, chegou a custar $60 o barril, né? E as projeções otimistas indicavam esse patamar como patamar de equilíbrio, está na casa dos 90, 100 hoje, $100 o barril. Bom, com os custos estáveis, o que justifica você exportar o barril a 60, 70 e agora se está exportando a 90, 100. Em função disso, nós criamos um equilíbrio entre produtores e consumidores. Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário e os consumidores não vão ser afetados tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor. Então, essas são medidas, repito, temporárias, que têm a ver com o estado de guerra que nós estamos vivendo, sem previsibilidade de solução de curtíssimo prazo. Todos estamos trabalhando no sentido de reivindicar a paz, reivindicar que os organismos internacionais atuem no sentido de buscar a paz. Talvez o presidente Lula seja o chefe de Estado do mundo que mais fala em paz, que mais fala em reforma dos órgãos de segurança da ONU em busca de um mundo de paz, e esses esforços continuarão a ser feitos nesse sentido. A Petrobras não detém mais uma distribuidora importante de combustíveis. A Petrobras, ela era a dona da BR Distribuidora, e essa companhia foi privatizada. Aconteceu com algumas refinarias também, mas no caso do refino, a Petrobras ainda tem 70% do refino ou mais sob a sua responsabilidade. No caso da distribuição, isso não acontece. Então, nós também na medida provisória, a pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos que serão produto de uma resolução da agência. A agência vai especificar, a partir da edição da medida provisória, como se verifica abusividade por parte do distribuidor. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental para manter a economia brasileira funcionando normalmente, em plena normalidade. Que hoje não existe referências objetivas, por mais que eles atuem e até constatem, e até visto que esses abusos se tornaram recorrentes e a imprensa tem divulgado constantemente que quando a Petrobras, que tem a produção majoritária do Brasil, como a Haddad disse, mais de 70% do mercado, reduz preço, essa redução demora muito para chegar na bomba quando chega. Ou chega só parcialmente, ou mesmo quando chega integralmente, chega semanas ou meses depois. E nesse intervalo o consumidor paga muito mais do que deveria estar pagando. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, a Petrobras, que detém 70%, ainda não aumentou o preço, e a imprensa tem divulgado que muitas revendas ou distribuição
já aumentou antecipadamente o preço, ou seja, quando é para diminuir, eles retardam a diminuição, e quando é para aumentar, eles antecipam o aumento. E, portanto, para coibir essas práticas lesivas ao consumidor e que não guardam relação com os custos nem com as margens de lucros normais que as empresas têm, os órgãos de controle poderiam estar atuando e, portanto, o que nós vamos fazer agora, e essas medidas serão permanentes, essas não são temporárias, ou seja, de facilitar e estruturar os órgãos de fiscalização e de controle para que essas ferramentas possam atuar. Porque isso piorou muito, como disse a Haddad, depois da privatização da distribuição e mesmo de uma parte do varejo que a Petrobras tinha. A Petrobras sempre deteve uma parcela menor do mercado de distribuição e menor ainda do mercado de varejo. Mas, mesmo com a participação pequena, a gente tinha ali uma referência de preço. E o consumidor tinha uma referência de preço. O preço privado, praticado pelo privado, e o preço dos postos BR, da distribuidora BR, que ajudavam a puxar para baixo os preços na ponta, no consumidor. Como foi privatizado, hoje não tem essa referência de preço e, portanto, o que a gente percebe em muitas capitais e muitos mercados é um abuso da prática de preço. Dito isso, as outras medidas também estimulam, além do que a Haddad se referiu, de se o povo não pode pagar o preço da guerra, não pode ter gente lucrando extraordinariamente com a guerra. E também é preciso induzir que a gente passe a processar mais óleo. O Brasil é extremamente superavitário na produção de petróleo, mas o Brasil ainda importa uma parcela considerável do diesel que consome. Isso significa o quê? Que nós estamos exportando muito óleo cru, sem processar, e tendo a necessidade de importar ainda óleo processado, que é o diesel. Então, é importante também que essa medida faça uma indução a que a gente aumente o processamento do óleo bruto, que é bom para gerar emprego, gerar atividade econômica, para toda a cadeia produtiva, é extremamente positivo. Quero destacar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem absoluta condições de chegar a ser autossuficiente em toda a cadeia produtiva do petróleo e com isso, garantir soberania para o nosso suprimento dos usuários de energia advinda do refino do petróleo no Brasil. Todos sabem que os governos do presidente Lula lutou muito para que nós, além de autossuficientes na produção de petróleo, fôssemos também autossuficientes no refino e tivéssemos condição de garantir que o consumidor brasileiro recebesse na ponta, através da BR Distribuidora, o combustível, garantindo suprimento, que é a obrigação do governo brasileiro, em especial tratado pelo Ministério de Minas e Energia. Mas, infelizmente, o modelo criminoso de venda dos nossos ativos nacionais do governo anterior fez com que nós diminuíssemos a nossa produção de produtos refinados no Brasil, gasolina, diesel e gás natural. E portanto, foi um crime lesa pátria ao Brasil, aos brasileiros, desfazer da nossa BR Distribuidora. A medida que nós estamos tomando aqui, do ponto de vista fiscalizatório, ela é imprescindível e ela vai nos garantir instrumentos eficazes para que nós possamos combater também crime de lesa pátria contra a economia popular, principalmente no setor de distribuição e de comercialização de combustível. Um dos setores mais difíceis que nós temos, e nós temos enfrentado isso, em especial com a Fazenda e com a coordenação da Casa Civil, é combater a especulação de preço nessa cadeia dos combustíveis, que é tão fundamental na formação de preço final, como o presidente disse, em especial dos alimentos. A partir de agora, a Receita Federal tem uma medida que é fundamental para que a ANP tenha instrumentos de apuração mais rápida desses abusos, que são os dados fiscais que a Receita Federal, que nessa medida provisória
passa a Receita Federal a fornecer para a ANP, e isso vai nos permitir fazer ações conjuntas para que a gente combata os excessos, como disse o ministro Rui, como tem acontecido em algumas regiões do país nesses primeiros dias da guerra, que é manter em estoque as distribuidoras, em especial as distribuidoras menores, manter em estoque produto, esperando o aumento, fazendo especulação com o produto dentro de casa e colocando em risco o suprimento de combustíveis nos postos de gasolina, e também os cartéis de postos de gasolina. Todos nós sabemos que em várias regiões do Estado, para ser mais preciso, na maioria das regiões do Estado, nós vivemos os cartéis dos postos de gasolina. Isso acontece em Minas Gerais, a gente acompanha de perto, e é por isso que a criminalização disso, através, repito, da Polícia Federal, da ANP, da Senacom, da Receita Federal e do CAD, será fundamental a partir dessa medida para que a gente possa proteger o povo brasileiro. Então, é uma medida que vai, presidente, e muito nos dar instrumentos de chegar na ponta e garantir suprimento, mas principalmente garantir que os preços sejam justos para brasileiras e brasileiros. Não é razoável que mantidos os preços de produção estáveis, como estão hoje no Brasil, os custos de produção estáveis, você tenha um aumento de lucros extraordinários em função de uma guerra, né, que não está sob o nosso controle, né, resolver. As refinarias que já eram privadas ou que foram privatizadas, a maioria delas, de forma relevante, como a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que tem um processamento bastante expressivo em relação ao refino nacional, eles não produzem petróleo no Brasil, eles não são produtores. Eles compram petróleo bruto no Brasil para processar, para refinar. Se você não der um equilíbrio, quem produz petróleo, obviamente, vai ter muito mais estímulo para exportar do que para fornecer a refinaria. Por que eles estão com um patamar de 50% a 60%? Porque eles vão no limite do que eles conseguem comprar na avaliação privada, que garanta a rentabilidade mínima para eles. Como eles não conseguem comprar um volume maior de petróleo bruto a preço que justifique ele levar 100% a 95% da capacidade de produção da refinaria, ele reduz para aquele montante que ele consegue comprar o que ele considera um preço justo de óleo bruto. Deu para vocês entenderem? Então, como o preço do óleo bruto está disparando, se você não der uma medida compensatória que estimule quem produz óleo bruto a deixar dentro das refinarias brasileiras, ele vai colocar uma parcela ainda maior no mercado internacional, desabastecendo, a palavra é essa, desabastecendo as nossas refinarias, principalmente as privadas. Então, essa medida também visa manter o estímulo para que essas refinarias tenham matéria-prima para processar. Porque, senão, quem produz vai desabastecer essa produção para exportar. Claro, a lógica econômica do agente econômico é buscar a maior lucratividade possível. Se eu posso vender o óleo bruto lá fora com um lucro muito maior do que eu entregar uma refinaria privada no Brasil, chamada Landulfo Alves, o que é que o agente econômico vai fazer? Vender lá fora, claro. Então, a medida aqui regulatória busca dizer o seguinte: não, você não pode desabastecer o mercado interno, você não pode retirar matéria-prima das empresas que estão instaladas no Brasil só porque tem uma guerra lá fora. Então, eu quero dar ênfase a isso para não ficar o olhar só sobre a questão da compensação, porque senão nós teríamos desabastecimento das unidades. A Petrobras não, porque ela produz, ela autoproduz, então ela não vai desabastecer a si mesma. Mas o que o acionista minoritário da Petrobras podia dizer: por que a gente não para de refinar aqui e vamos exportar só óleo bruto? Tira esse óleo da Petrobras, das refinarias, e vamos exportar, que é mais lucro. Então, obviamente, nós não podemos tirar matéria-prima das nossas refinarias. Então, tem um aspecto regulatório forte nisso, só para não ficar com viés só da compensação arrecadatória. Está no horizonte do governo
ainda nesse mandato ou um eventual quarto mandato do presidente, fazer algum movimento no sentido de possibilitar a Petrobras retomar o controle do mercado de distribuição, né? Que isso está um pouco, segundo a fala dos senhores, na raiz desse problema especulativo aí que causa um aumento de preços, sobretudo em tempos de crise como que a gente está vivendo. Segunda pergunta, tem uma vedação legal na lei que no processo de privatização de no compete, onde a Petrobras está proibida, se eu não me engano, até 2027, né, ou 28, 27, até 29, de entrar no mercado de distribuição. Ou seja, além de privatizar, eles proibiram a Petrobras de voltar ao mercado até 2029 e, portanto, há uma vedação legal hoje para isso. Porque como Alexandre bem disse, a partir do governo, onde os Ministérios de Fazenda, Casa Civil, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério de Minas e Energia trabalharam nessa lei, a lei está aprovada, sinaliza ao mercado um crescimento tanto no álcool como no biodiesel da sua participação. Mas esse crescimento ele tem que acompanhar a curva de oferta desses produtos, porque senão gera aumento de preço. Então, antes dessa crise do Golfo agora, e antes até desse episódio envolvendo o acirramento da Rússia, que também é produtor de petróleo, o biodiesel ainda é um pouco superior ao diesel da Petrobras. Então, você está falando de indução dessa produção. Por quê? Por questão de oferta e questão de capilaridade para fazer da mistura. Onde está a produção, ele tem que ser levado para misturar com outro diesel. E também do volume. Então, nós teremos, ao longo dos meses, ao longo dos próximos anos, inaugurações de usinas de álcool e usinas de biodiesel, que vai aumentar a oferta, que vai dar condições da gente subir o percentual. Porque, senão, subir artificialmente, sem garantia da oferta, isso impacta em preço imediato para o consumidor. Então, a elasticidade aqui de aumento desse percentual está limitado à capacidade de oferta de produção e à capilaridade da capacidade de capilar, de fazer a mistura. Esses dois elementos limitam que a solução passe só pelo aumento da composição de biodiesel. Ministros Haddad, Rui e Alexandre Silveira e o presidente Lula destacaram o problema da privatização da BR e como isso coloca o Brasil, num momento de crise como esse, numa fragilidade estratégica, né? Foi um problema estratégico que se criou para o Brasil com a privatização da BR, me parece. E o ministro Rui explicou que não se pode fazer nada até 2029. Me pergunto e gostaria de saber se existe alguma discussão dentro do governo, em algum setor do governo, a respeito da possibilidade de se mexer nisso caso haja um quarto mandato desse governo para tirar o Brasil dessa fragilidade estratégica. Eu acho que assim, o programa de governo para o eventual novo mandato, o presidente ainda vai elaborar e eventuais medidas, sim, devem ser pensadas nos seus efeitos, nas suas possibilidades e, eventualmente, tentar encontrar, se essa situação grave se perdurar, alternativas. Então, isso tudo vai à mesa, sendo discutido as possibilidades, inclusive oferecendo alternativas à entrada, eventualmente, só da Petrobras. Podemos pensar em outros modelos, mas isso tudo ainda será discutido. Nada que possa ser anunciado ou esteja público até agora, mas é evidente que é preciso, eu vou insistir nisso, a Petrobras nunca teve, nem na distribuição, nem no varejo, o domínio absoluto, ela nunca teve. Mas ela tinha uma rede importante, como na distribuição de GLP também. Acontece a mesma coisa. Ela não tinha o domínio absoluto da distribuição de GLP, mas ela tinha lá uma empresa que vendia o gás de cozinha e esse preço que ela vendia servia um pouco de balizador para os outros privados não abusarem do preço. Ou seja, se a Petrobras consegue vender na ponta o gás de cozinha aquele preço, a pergunta que a imprensa fazia, que a sociedade fazia, é por que os outros não conseguem vender também se a Petrobras tem lucro? Ou seja, isso explicitava
um pouco os custos e as margens do mercado, tornava mais transparente. Hoje não, nem a imprensa, nem os órgãos de controle conseguem ter isso, porque os custos pertencem a cada empresa privada, e você não tem como invadir isso pela legislação brasileira, e não tem tabelamento de preço, não tem tabelamento de margem de lucro no Brasil, e, portanto, você não pode... Então, era muito importante para o país, para o povo brasileiro, a Petrobras ter lá uma participação de 25%, de 30% no mercado, minoritária, mas que servisse como balizador e como referência de preço, para que a sociedade até tivesse alternativa. Aquele posto da Petrobras está vendendo a um preço melhor, eu vou abastecer ali, o que forçava os concorrentes a virem para o preço da Petrobras. Hoje, o consumidor não tem alternativa, ao contrário, ele presenciou uma concentração do mercado, inclusive no varejo, onde tem capitais brasileiras que um só CPF tem 60% da rede, tem capital que um só CPF tem 70% dos postos de uma cidade, 50% dos postos de uma cidade. Então, isso é uma concentração excessiva, inclusive do varejo. Você imagine se alguém tivesse, porque nós estamos falando de combustível, se um só produtor tivesse 50% das padarias de uma cidade. Ou seja, ele ia fazer o preço do pão naquela cidade. E o consumidor ia ter que pagar o preço que ele quisesse. E, portanto, concorrência, como vocês bem escrevem nos jornais, significa, no tempo, diminuição de preço. Não concorrência significa aumento de preço. E a Petrobras servia nesse balizador, e nós precisamos ter um instrumento que tenha uma referência no mercado brasileiro. Nós tivemos um tarifaço poucos meses atrás e, na minha opinião, o Brasil se comportou da maneira mais exemplar. Enquanto alguns países saíram a fazer acordo com os Estados Unidos em condições ultra desvantajosas, o Brasil soube esperar, teve maturidade para estabelecer um canal de comunicação e, sem atender aos clamores de alguns brasileiros que queriam entregar o Brasil para os Estados Unidos, nós conseguimos êxito absoluto nas negociações que foram concluídas com a decisão da Suprema Corte sobre a ilegalidade da decisão do governo americano contra o Brasil. Esse é um outro caso agora, né? Essa guerra tem trazido instabilidade para o mundo, mais do que as pessoas conseguem enxergar a olho nu. Muitas disfuncionalidades estão acontecendo nesse momento. Mas até por isso, pode acontecer, só para você ter uma ideia, diesel e gasolina subiram mais de 20% na bomba nos Estados Unidos. Mais de 20%. Os dois combustíveis, tanto a gasolina quanto o diesel. Isso vai se refletir domesticamente no apoio ou não a essa guerra e na celeridade para encontrar um caminho de encerrá-la, né? Da forma que for. Hoje o conflito está elevado, né? A temperatura está alta, mas nada impede de que as negociações e a pressão da opinião pública internacional se faça sentir em busca de uma solução de curto prazo. Eu acredito que nós não devemos descartar essa possibilidade, mas a medida provisória fala que essas medidas podem se estender até o final desse ano, evidentemente, mas eu pessoalmente, aí falo a título pessoal, eu tenho a esperança de que os efeitos deletérios dessa guerra sobre a economia global podem fazer com que as partes encontrem uma solução de mais curto prazo. Mas, diante da irracionalidade, nós não podemos prever. A irracionalidade instalada hoje dos extremismos, né? Em torno de questões que poderiam ser resolvidas de outra maneira, diplomaticamente, nós não podemos prever. Por isso que os cenários vão sendo desenhados de acordo com os acontecimentos.